Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 346º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Zacarias, capítulo 14, livro de Esther, capítulos 3 e 4, e o livro de Atos, capítulo 16, dos versículos 16 a 40. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Zacarias, capítulo 14. O juízo sobre Jerusalém e seus opressores. Eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém, porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos virão com ele. Naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, um dia conhecido do Senhor. Não haverá separação entre dia e noite, pois mesmo depois de anoitecer, ainda será dia claro. Naquele dia, águas vivas correrão de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará em planície, desde Gebá até Rimon, ao sul de Jerusalém. Mas Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar, desde o portão de Benjamim até o lugar do primeiro portão, até o portão da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Será habitada e já não haverá maldição. Jerusalém habitará segura. Esta será a praga com que o Senhor castigará todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A carne deles apodrecerá, estando eles em pé. Os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, e a língua deles apodrecerá na boca.
Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá irá lutar em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações vizinhas, ouro, prata e roupas em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, das mulas, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. A glória futura da cidade de Deus. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se algum dos povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, esse povo ficará sem chuva. Se os egípcios não subirem nem vierem, ficarão sem chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor castigará as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: Santo ao Senhor. E as panelas do templo do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios usarão essas panelas para cozinhar a carne do sacrifício. Naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Amém. Compreendendo o livro do profeta Zacarias, capítulo 14. Trago a exposição bíblica dos versículos 3 a 7. Zacarias predisse que o Senhor iria aparecer visivelmente. Cristo ascendeu aos céus no Monte das Oliveiras, conforme Atos 1, versículo 9 a 12. Quando retornar à terra, ele estará no mesmo monte, o que causará um grande terremoto que mudará as características físicas daquela região, conforme Isaías 29, versículo 6, Apocalipse 16, versículos 18 a 19. Isso irá criar um novo vale, que proporcionará uma via de fuga para muitas pessoas. Mudanças também ocorrerão nos céus, pois o dia não terá nem luz nem trevas, nem manhã nem entardecer. Referência a Isaías 60, versículos 19 a 20. Exposição bíblica dos versículos 10 a 11, além das mudanças causadas pelo terremoto na volta de Cristo, conforme versículos 4 a 5, duas outras transformações ocorrerão. Primeiro, a terra ao redor de Jerusalém será baixada e nivelada, tornando-se uma planície, e, segundo, a própria cidade será elevada acima da terra em torno dela. Esses fatos extraordinários vão cumprir a profecia de Isaías 2, versículo 2. Compreendendo o versículo 11, a cadeia de montanhas ao redor de Jerusalém serviu durante muitos séculos como parte de sua proteção. Referência a Salmos 48, versículos 1 a 8, 125, versículos 1 e 2. Contudo, quando o Messias reinar, a cidade já não enfrentará o perigo de uma invasão inimiga. Referência Ezequiel 34, versículos 22 a 31. Compreendendo o versículo 16, Israel terá um ministério voltado para os gentios que confiarão no Deus vivo e verdadeiro e virão a Jerusalém para adorá-lo em seu templo, conforme capítulo 2, versículos 10 a 13 e o livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículos 2 a 5. A exposição bíblica dos versículos 7 a 19. As nações que não enviarem seus representantes a Jerusalém para adorar serão disciplinadas, não recebendo chuva sobre seus territórios. Era dessa maneira, com secas, que Deus disciplinava Israel quando a nação se recusava a obedecer-lhe. Referência a Deuteronômio 28, versículos 22 a 24. É importante lembrar que, mesmo que o milênio seja um tempo de paz e bênção, é também um período em que Jesus vai reinar sobre toda a terra, com vara de ferro,
e há de julgar a desobediência. Referência a Salmos 2, versículo 9, Apocalipse 2, versículo 27, capítulo 12, versículo 5 e capítulo 19, versículo 15. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Zacarias, capítulo 14, trago a exposição bíblica dos versículos 20 a 21. Santidade vai caracterizar a vida toda. Para o cristão de hoje, essa é a versão do Antigo Testamento de 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Na vida cristã não há divisão entre secular e sagrado, pois tudo vem de Deus e todas as coisas devem ser usadas para a sua glória. Aleluia! Vamos para a leitura no livro de Ester, capítulos 3 e 4. Mordecai é odiado por Amã. Depois disto, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia, eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que o povo era Mordecai. Por isso, Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Amã pretende matar todos os judeus. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o Pur, isto é, fizeram um sorteio na presença de Amã para determinar o dia e o mês, e foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel sinete e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, inimigo dos judeus, e lhe disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. O rei decreta a morte dos judeus. No dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei, e segundo tudo o que Amã havia ordenado, se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Foi escrita em nome do rei Assuero e selada com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia.
Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente, e a lei foi proclamada na cidadela de Suzã. O rei Assuero e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Esther promete interceder pelo seu povo. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita. Mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Esther chamou Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Hataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Hataque que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Hataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Hataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Amém. Compreendendo o livro de Esther, capítulo 3, versículo 1. Hamã era agagita, o que poderia significar que ele vinha de um distrito no império conhecido como Agag, mas o gentílico também pode indicar que ele era descendente de Agag, rei dos Amalequitas, conforme 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 8. No caso da segunda opção, podemos facilmente entender por que Hamã odiava os judeus. Deus havia declarado guerra contra os Amalequitas e decretado que o nome e a memória deles fossem apagadas da face da terra.
conforme Êxodo 17, versículos 8 a 15 e Deuteronômio 25, versículos 17 a 19. Tudo sobre Ramã é odioso. Não se pode encontrar uma coisa neste homem que mereça elogio. Na verdade, tudo que Ramã era, Deus repudiava, conforme Provérbios 6, versículos 16 a 19. A exposição bíblica dos versículos 2 a 6. Descontente com o simples fato de ter um alto cargo público e usá-lo em seu benefício, Ramã queria todo o reconhecimento público e a honra que pudesse conseguir. Embora os povos antigos do Oriente Próximo estivessem acostumados a fazer demonstrações públicas de homenagem, o rei teve de emitir um decreto especial com relação a Ramã. Do contrário, o povo não teria se curvado diante dele. Compreendendo o versículo 2, Mardoqueu pode ter falhado em suas práticas religiosas, mas não há como negar sua coragem. Sem dúvida, Deus o havia colocado e a Esther em posição estratégica para que pudesse impedir que seu povo fosse exterminado. A negligência deles para com a lei judaica passa a ser secundária quando consideramos sua coragem em arriscar a própria vida por sua gente. Compreendendo o versículo 5, por que Mardoqueu se recusou a se curvar diante de Ramã? O fato de ser um judeu o proibia de fazer o que todos estavam fazendo. Mesmo que desprezasse Ramã, Mardoqueu poderia pelo menos respeitar o cargo que ele ocupava e, consequentemente, ao rei que deu tal posição ao desafeto. Se Ramã fosse amalequita e os amalequitas eram inimigos declarados dos judeus, Mardoqueu não poderia prestar homenagem ao inimigo dos judeus e ao inimigo do Senhor. Compreendendo o versículo 6, o ódio que Ramã sentia de Mardoqueu logo se transformou em ódio por toda a raça judaica. Ramã poderia ter denunciado o crime de Mardoqueu ao rei e Xerxes teria colocado o judeu na prisão ou talvez até ordenado sua morte. Isso, contudo, não seria suficiente para aplacar o desejo de vingança de Ramã. Não, seu ódio tinha de ser alimentado por algo maior, como a destruição de todo um povo. Compreendendo o versículo 7, enquanto lançava sorte sobre o calendário, mês a mês e dia a dia, os astrólogos chegaram à data mais propícia, o 13º dia do 12º mês, conforme versículo 13. Sem dúvida, esta decisão era do Senhor, porque ele deu aos judeus um ano inteiro para se prepararem, período no qual Mardoqueu e Esther teriam tempo para agir. Compreendendo o versículo 8, Ramã estava certo quando descreveu os judeus como um povo cujos costumes eram diferentes dos de todos os outros povos. Sim, seus costumes eram diferentes porque eles e ninguém mais eram um povo escolhido de Deus que recebeu a santa lei do Senhor de suas mãos. Os cristãos devem considerar suas leis em comparação com as leis mundanas e devemos considerar o que faz a diferença entre nós e o mundo em que vivemos. Compreendendo o versículo 9, o golpe de misericórdia de Ramã veio no fim de seu discurso, quando ele se ofereceu para pagar ao rei 10.000 talentos de prata pelo privilégio de livrar o império daquele povo que considerava perigoso. Ramã provavelmente era um homem muito rico, e é claro que ele esperava recuperar parte desse valor com os despojos dos judeus. A exposição bíblica dos versículos 10 a 11. Sem fazer qualquer pergunta, o rei deu a Ramã seu anel selo real, conforme capítulo 8, versículo 2 e versículo 8, o que lhe concedia a autoridade para agir em nome da coroa. Ele poderia redigir qualquer documento que quisesse, colocar nele o selo real, dando-lhe o caráter de lei real, que teria de ser aceita e obedecida. A exposição bíblica dos versículos 12 a 15. Se
Em um reino antigo, uma mensagem de má notícia podia ser preparada, traduzida e divulgada tão rapidamente. Por que a igreja hoje leva tanto tempo para divulgar as boas novas de salvação por meio da fé em Jesus Cristo? Sem dúvida, temos mais pessoas em nosso mundo moderno do que Xerxes em seu império, mas também temos melhores meios de comunicação e transporte. O problema deve estar nos mensageiros. A mensagem está pronta, mas não temos pessoas suficientes para levá-la, nem recursos o bastante para enviar os obreiros ao campo. Compreendendo o versículo 13, antes de condenarmos o perverso Ramã, examinemos nosso coração. Os pecadores perdidos no mundo de hoje estão sob uma sentença de morte eterna, e a maioria dos cristãos faz muito pouco sobre isso. Podemos participar de banquetes de nossa igreja e de jantares de domingo sem ao menos pensar em ajudar a transmitir a mensagem de que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo, conforme 1 João capítulo 4, versículo 14. Compreendendo o capítulo 4, a aparência e as ações de Mardoqueu eram as de uma pessoa que estava mostrando grande tristeza, conforme 2 de Samuel capítulo 1, versículos 11 a 12, capítulo 13, versículo 19, ou profundo arrependimento, conforme Neemias 9, versículos 1 a 2, João 3, versículos 5 a 6. Mardoqueu não tinha medo nem vergonha de deixar que as pessoas soubessem qual era sua situação. Ele já havia dito que era judeu aos oficiais no portão. Agora estava revelando a toda a cidade que ele não era apenas um judeu, mas também que se opunha ao decreto assassino. Compreendendo o versículo 1, o que Mardoqueu esperava realizar no portão vestido de pano de saco e chorando. Bem, talvez alguém do palácio reparasse nele e levasse uma mensagem à rainha Esther. A dama da rainha conhecia Mardoqueu, conforme capítulo 2, versículo 11. Embora ninguém soubesse do relacionamento entre ele e a esposa do rei, e talvez Mardoqueu até já tivesse passado informações à rainha por meio de algumas de suas servas, conforme capítulo 2, versículo 22. Compreendendo o versículo 5, muitas vezes, na obra do Senhor, ele usa desconhecidos para realizar tarefas importantes. Qual era o nome do rapaz que deu seus pães e peixes a Jesus? Quem eram os homens que salvaram Paulo ao descê-lo em um cesto pelo muro de Damasco? Qual era o nome da menina judia que disse a Naamã, o grande general sírio que sofria de lepra, para procurar o profeta? Não sabemos, mas é certo que Deus usou as pessoas para realizar seus propósitos. Aqui, Ratá é citado, mas não sabemos nada sobre ele. A exposição bíblica dos versículos 7 e 8, quando Mardoqueu pediu a Ratá que falasse à rainha para pedir misericórdia em favor do seu povo, ele lhe revelou que Esther era judia. A notícia surpreendeu Ratá. Ou será que ele mesmo era um judeu e por isso Mardoqueu lhe confiou esse segredo? A exposição bíblica dos versículos 10 a 12, uma vez que eles estavam mandando mensagens por meio de uma terceira pessoa, não havia como Esther perceber o modo como Mardoqueu se sentia e, em contrapartida, ele não podia entender plenamente como Esther estava se expressando. A comunicação melhora muito quando podemos ver o rosto e ouvir a voz das pessoas com quem estamos falando. Ratá, como elo entre duas pessoas aflitas, certamente tinha uma grande responsabilidade nas mãos, a salvação da nação judaica. Compreendendo o versículo 13, talvez Mardoqueu tinha interpretado mal a mensagem de Esther. Deve ter-lhe parecido que ela estava tentando esconder sua nacionalidade e evitar a responsabilidade de se apresentar ao rei. Se Mardoqueu a tivesse visto e ouvido pessoalmente, talvez tivesse julgado a sua parente de outra forma. Compreendendo o versículo 14, Mardoqueu enfatizou que o fato de Esther estar no palácio não era um acidente, pois foi para um momento como aquele que ela havia chegado à posição de rainha.
Ele não disse que Deus a colocou no palácio, mas era esse o significado da sua declaração. Se Esther usasse o tempo para examinar sua vida, ela não poderia deixar de ver a direção divina ao longo do caminho. É a exposição bíblica dos versículos 15 a 17. Esta era uma questão de vida ou morte para Esther e seu povo, e Deus usou a crise que Hamã havia criado para fazer um avivamento espiritual ao seu povo disperso entre os gentios. Muitas vezes o povo de Deus tem de passar por aflições antes de se humilhar e clamar ao Senhor. E eu encerro a compreensão do livro de Esther, capítulo 4, trago o versículo 16. Do ponto de vista humano, tudo era contra Esther e o êxito de sua missão. A lei era contra ela porque ninguém tinha permissão para interromper o rei. O governo era contra ela porque o decreto dizia que ela deveria ser morta. Os oficiais eram contra ela porque faziam apenas o que agradava a Hamã. O fato de ser uma mulher também era contra ela porque a atitude do rei para com as mulheres era pior que chauvinista. De certo modo, até o jejum proclamado poderia ser contra ela, porque ficar 3 dias sem comer e beber não iria necessariamente melhorar sua aparência ou força física. Contudo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, versículo 31. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 16, dos versículos 16 a 40. A cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Paulo e Silas são açoitados e presos. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. A conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites.
Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Paulo e Silas livres da prisão. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça, com a seguinte ordem para o carcereiro: ponha aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair. Vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas, e, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 16, dos versículos 16 a 40. É a exposição bíblica dos versículos 25 a 27. Em vez de reclamarem ou pedirem a Deus que julgasse seus inimigos, os dois homens oraram e louvaram ao Senhor. Na dor, à meia-noite não é momento mais fácil para um culto a Deus, mas o Senhor de noite faz surgirem cânticos, conforme Jó 35, versículo 10 e também Salmos 42, versículo 8. A atenção de Paulo estava fixada no carcereiro, a quem ele realmente queria ganhar para Cristo. Aquele funcionário preferia cometer suicídio a encarar a vergonha e a execução. Alguém com coração duro em busca de vingança teria deixado o cruel carcereiro se matar, mas Paulo não era esse tipo de pessoa. Compreendendo o versículo 31, a expressão "e os de sua casa" não significa que a fé do carcereiro traria salvação automaticamente para sua família. Cada pecador deve confiar em Cristo pessoalmente a fim de nascer de novo, pois não podemos ser salvos por preocupação. A expressão significa isso sim, e os de sua casa serão salvos se crerem também. Não devemos colocar nessa afirmação a salvação infantil com ou sem batismo, porque Paulo claramente estava lidando com pessoas com idade suficiente para ouvirem a palavra, conforme versículo 32, tanto que creram e se alegraram ao recebê-la. Aleluia! Conforme versículo 34. Compreendendo o versículo 33, como é comovente ver a mudança na atitude do carcereiro enquanto lavava as feridas dos dois presos, agora seus irmãos em Cristo. Uma das evidências do verdadeiro arrependimento é o desejo amoroso de restaurar e reparar os outros, na medida em que os tenhamos magoado. Não só devemos lavar os pés uns dos outros, conforme João 13, versículos 14 a 15, mas também limpar as feridas que fizemos neles. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 16, dos versículos 16 a 40. Trago o versículo 40. À medida que examinamos este capítulo, podemos ver que a obra do Senhor avança em meio a dificuldades e desafios. Às vezes, os obreiros têm problemas entre si, em outras ocasiões, os problemas vêm de fora. Além disso, vemos que nem todo pecador vem a Cristo exatamente da mesma maneira. Receba essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.